Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Só um minutinho. Capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Eu escolhi essa passagem pensando na recepção do João Gabriel nessa noite e nos deveres dos filhos de obedecer aos pais e dos pais de criar os filhos nos caminhos do Senhor. Passagem muito conhecida, sempre nova, sempre relevante, sempre importante. Efésios capítulo 6, de 1 a 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pedimos, nosso Pai, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a Tua palavra e de que maneira ela pode ser aplicada à nossa vida. Nós oramos pelos pais, nós oramos, ó Deus, pelos filhos, nós oramos que o Senhor nos dê famílias fortes, saudáveis, para que Tua igreja possa prosseguir aqui nesse mundo. Nós pedimos que a exposição da Tua palavra agora nos ajude nesse propósito. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Queridos, essa exortação do apóstolo Paulo faz parte de uma série de outras exortações que ele começou a fazer no capítulo 5. Na verdade, toda essa sessão começa em meados do capítulo 4, quando Paulo passa a desenvolver quais são as implicações práticas de toda a doutrina que ele ensinou do capítulo 1 até o capítulo 3. Lá ele falou da igreja de Deus, da nossa união com Cristo, da vida eterna, da união de judeus e gentios, do ministério dele como apóstolo, e agora ele está desenvolvendo como na prática nós podemos expressar esses privilégios que nós temos em pertencer à igreja de Cristo Jesus. Aí em meados do capítulo 4 ele fala sobre santificação. Aliás, antes, no início do capítulo 4 ele fala sobre união dos crentes, unidade da igreja. Depois ele fala sobre os dons espirituais. Depois ele entra na parte de santificação e ele sai aplicando a santificação em diversas áreas da vida. O falar, o trabalhar, o relacionamento com as pessoas, até chegar no capítulo 5, verso 18, onde ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. E em seguida ele coloca 4 orientações práticas sobre como serem cheios do Espírito Santo, que é falando em salmos, entoando e cantando de coração hinos espirituais ao Senhor, dando sempre graças a Deus em todas as coisas e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Em seguida, ele passa a expandir esse pensamento da sujeição mútua. Sujeitai-vos uns aos outros, sujeição mútua. E o primeiro exemplo é o da mulher cristã casada, que tem que se sujeitar ao seu marido. Já estamos no capítulo 5. O marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, é assim que ele cumpre a lei da sujeição. E agora chegamos nessa parte, onde ele vai dizer que os filhos têm que se sujeitar aos seus pais, e os pais têm que criar os filhos da maneira certa, como parte da orientação geral da sujeição mútua. Nós cristãos nos sujeitamos uns aos outros porque nós desempenhamos diferentes papéis. Você é ao mesmo tempo pai, filho, trabalhador, patrão, e para cada um desses chapéus que a gente usa durante a nossa vida, existe um ritual, existem orientações da parte de Deus. Sujeitar-nos uns aos outros é reconhecer isso, reconhecer a vocação, o chamado dos nossos irmãos e irmãs e respeitá-los dentro da sua área de atuação e área de autoridade. E aqui no caso, os filhos são chamados a obedecer a seus pais e os pais são chamados a criar os seus filhos da maneira certa, para que nós vejamos
exemplos e mais exemplos do que nós vimos aqui nessa noite. E eu sei que outros exemplos têm sido dados aqui nessa igreja também. Então é sobre isso que eu queria falar, sobre o papel dos pais. Primeiro, o papel dos filhos, dentro da visão geral da submissão mútua como parte de viver uma vida cheia do Espírito, e também o papel dos pais na criação do Senhor, na criação dos filhos no Senhor. Em primeiro lugar, então, os filhos, Paulo ocupa-se com eles, versos 1, 2 e 3. A primeira coisa que nós precisamos saber é a quem, de fato, o apóstolo Paulo está se dirigindo, porque a palavra filhos é muito ampla. Não, no grego, na língua original, ela não indica idade. Pode ser uma criança, pode ser já um filho adulto. A palavra filho é a mesma que é usada para se referir a filhos simplesmente em termos de descendência, né? Poderia ser traduzido como descendência. Mas tem alguma coisa que nos dá uma ideia de que Paulo tem em mente filhos pequenos, porque o verso 4, ele diz: pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Logo, são crianças, não é? São filhos pequenos, porque Paulo está dizendo que eles têm que ser criados ainda. Eles precisam ser disciplinados, precisam ser orientados. Ninguém vai fazer isso com um filho de 20 anos, né? Embora tem quem faça, mas não é o normal. Então, são filhos pequenos que o apóstolo Paulo tem em mente aqui. Aqueles filhos que estão debaixo da orientação, da autoridade e da dependência paterna, mas não tão pequenos que não possam entender isso que está sendo dito aqui. Não tão pequenos que não possam entender o que está sendo dito e que eles devem honrar, respeitar pai e mãe. Então, esse é o meu primeiro ponto a quem isso se refere. Depois de uma certa idade, quando os filhos saem debaixo da nossa dependência, o pai já não é mais responsável, os pais já não são mais responsáveis. Você criou seu filho a vida toda nos caminhos do Senhor. E eles estiveram na igreja, estiveram dentro do cristianismo, enquanto estavam na sua dependência. Depois que eles alcançaram a autonomia deles, foram para a universidade, arrumaram seu emprego, saíram de casa, se casaram, o que eles vão fazer? Eles vão dar conta a Deus. Já não é mais responsabilidade dos pais. Já não é mais responsabilidade dos pais. Isso aqui é importante a gente saber, porque tem uma orientação do apóstolo Paulo lá. Eu creio que a tosse é por conta desse ventilador. Pode tirar. Eu sou meio alérgico a vento, né? Aí, quando fica batendo assim, eu fico tossindo. Então, a orientação que Paulo tem lá na 1 Timóteo capítulo 3 é que aquela pessoa que quer ser presbítero, ela tem que ter filhos que sejam crentes e que andem nos caminhos de Deus. Agora, isso só faz sentido enquanto os meninos são pequenos e estão debaixo da autoridade do pai, porque depois que saem, você não tem como se responsabilizar pela pessoa, depois que pelo filho ou filha, depois que ela saiu de debaixo da sua autoridade, não depende mais de você, se casou, está seguindo a vida. Então, filhos aqui são crianças pequenas, mas ainda, ou já na idade de poder compreender o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Segunda coisa que eu queria mencionar aqui é o mandamento de Paulo. Paulo diz para essas crianças: obedeçam os seus pais. A palavra obedecer que Paulo usou aqui, ela significa literalmente estar debaixo da voz de alguém. Ou seja, alguém disse uma palavra de comando, você imediatamente se colocou debaixo daquilo. Você ouviu e se sujeitou. É isso que significa submeter-se, é isso que significa obedecer. Essa palavra obedecer é a mesma palavra que aparece aqui no capítulo 5, no verso 20, quando Paulo disse, verso 21, quando Paulo disse: sujeitai-vos uns aos outros. É a mesmíssima palavra, não sei porque a nossa tradução em português resolveu traduzir diferente, não é? Aqui traduziu como sujeitai-vos uns aos outros. Quando vai falar da esposa, no verso 22, é o mesmo verbo: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido. E quando chega aqui no capítulo 6, verso 1,
é o mesmo verbo e deveria ser traduzido como filhos se sujeitem a seus pais. Por que eu prefiro o sujeitem-se em vez da tradução, a Nova Almeida atualizada que botou obedeçam? Porque parece que a sujeição é somente a obediência. A obediência é uma das coisas que estão incluídas na ideia de sujeição, porque tem muito mais. Sujeitar-se, está debaixo da voz, da autoridade de alguém, no contexto bíblico, e especialmente no que diz respeito aos pais, envolve não somente uma obediência externa dos mandamentos, mas um desejo íntimo de servir, um desejo íntimo de agradar. Tanto é que Paulo vai dizer que isso tem que ser feito no Senhor, como se fosse um ato de devoção, como se fosse parte da nossa santa religião. Então é mais do que simplesmente obedecer a uma voz que está sendo, uma ordem que está sendo dada, uma determinação que está sendo feita, ou um pedido que os pais estão fazendo. Envolve o coração, envolve a mente, envolve todas as dimensões da personalidade da criança, a ideia da sujeição. Eu me lembro da história de um menino mal criado, que estava fazendo coisa errada, né? E o pai pegou ele e botou ele de castigo no canto da parede, olhando para a parede. E você vai ficar aí 30 minutos até você aprender. Aí o menino gritou por cima do ombro: eu estou em pé por fora, mas por dentro eu estou sentado. Então, a sujeição é mais do que obediência, ela envolve também o coração, não é? O que o pai queria era que a criança se sujeitasse, não é? Se reconhecesse a autoridade, porque alguém pode obedecer de má vontade e alguém pode obedecer sem estar convencido. Mas no caso aqui, a palavra, ela significa alguma coisa que é feita de coração, de convencimento da parte da criança. Terceiro ponto aqui que eu queria observar para vocês é a expressão pais. Aqui o apóstolo Paulo usa uma palavra que significa genitores. Ele está falando de pai e mãe aqui. Pai e mãe. E literalmente genitores. A origem da palavra genitora é o verbo grego de onde vem a palavra nascer. Então, são aqueles que fizeram nascer, aqueles que trouxeram vocês ao mundo. Isso aqui vai ser importante, daqui a pouco vocês vão ver por quê que eu estou dizendo isso. Então, a obediência que é pedida aqui é ao pai e à mãe. É aos dois, são os genitores, são os nossos pais que nos trouxeram ao mundo. Tem que sujeitar-se e obedecer ao pai e à mãe, ambos. Isso é importante porque nós vivemos uma cultura onde parece que o pai tem mais autoridade, tem que ser mais temido e respeitado do que a mãe. A mãe é todo amor, tolerante, passa a mão na cabeça, pai não, né? Pelo menos é o que a gente pensa, né? Pai já é brabo, já chega junto e, né, dá um peteleco na orelha do moleque e por aí vai. São os dois, a obediência é para ser prestada aos dois. E, naturalmente, vem a pergunta, né? E quando eles não concordam? Quando o pai quer uma coisa e a mãe quer uma coisa? Vou responder no verso 4. Chegar no verso 4 eu vou responder isso aí. Mas, por enquanto, só vamos nos satisfazer com essa explicação de que essa orientação, essa sujeição que é pedida às crianças, aos filhos pequenos, é que seja aos genitores, tanto ao pai como à mãe. Meu quarto ponto aqui é essa expressão que Paulo usa, no Senhor. No Senhor. Ela pode significar, ou ela pode ser ligada ao verbo, obedeçam no Senhor, ou ela pode ser ligada a seus pais, obedeçam a seus pais no Senhor, ou seja, os pais espirituais. Como essa última interpretação, ela não faz sentido nenhum na Bíblia, especialmente em contextos como esse, porque logo em seguida é dito que os pais criam os filhos, então é óbvio que está falando de pai biológico mesmo, né, dos genitores, está falando dos genitores. Então, o no Senhor está ligado ao obedecer. Eles têm que se sujeitar no Senhor. E o que é que isso significa em termos práticos?
significa que o filho deve ser orientado a obedecer aos seus pais como parte ou como expressão do fato de que ele é crente, que ele é temente a Deus, de que ele está sendo criado nos caminhos do Senhor. Obedecer aos pais e se sujeitar aos pais faz parte daquilo que Deus requer de nós. Portanto, você obedece no Senhor, porque é uma ordem do Senhor, porque isso é agradável ao Senhor. Por falar nisso, se você abrir aí em Colossenses capítulo 3, no verso 20, onde o apóstolo Paulo está dando a mesma ordem, você vai perceber que ele alterou para poder dar um conhecimento, aliás, um entendimento melhor para nós. Ele diz: filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Então está aqui o que é que no Senhor significa. Os filhos devem se sujeitar aos seus pais, progenitores, genitores, porque isso é agradável diante do Senhor Jesus. Isso agrada ao Senhor Jesus. E por que agrada? E aqui vem meu quinto ponto, né? As razões, os motivos ou as motivações. Por que é que um filho pequeno, ele deve se sujeitar aos seus pais? Nós já vimos aqui que isso é agradável ao Senhor, mas o apóstolo Paulo acrescenta 2 motivos. Isso tudo que eu estou dizendo para vocês, vocês têm que ensinar aos filhos de vocês, né? Eu estou só expondo a Bíblia para vocês, mas vocês têm que dizer aos seus filhos, explicar. Quando ele perguntar assim: por que é que eu tenho que fazer isso? Em vez de você dizer: porque eu estou mandando, chama ele no canto e lê Efésios 6, de 1 a 3, e explica por que é que ele tem que obedecer. Aqui vem 2 motivos que o apóstolo Paulo dá aos filhos. Primeiro, final do verso 1, pois isso é justo. E é justo mesmo, né? Eles nos trouxeram ao mundo, eles têm mais experiência do que nós, têm muito mais tempo de vida do que nós. Eles já estão há muito mais tempo do que nós servindo ao Senhor, no caso de serem crentes. Eles gastaram recursos, às vezes os anos da sua vida, renunciaram a planos de se formar, ter uma carreira, a planos de crescer na vida e tudo mais, porque filho vai demandar. Eu não usei a palavra atrapalha, vocês notaram, né? Porque nunca atrapalha. Mas os filhos colocam os pais no outro curso, num outro projeto de vida. Você tinha planos, tinha projetos, e de repente os filhos chegaram, vai ter que renunciar àquela faculdade, talvez vai ter que renunciar àquele outro emprego que vai exigir que você esteja fora de casa o tempo todo, que paga muito bem, mas que você vai ter que estar fora de casa o tempo todo. Então, às vezes, os pais fizeram sacrifícios a vida toda para dar uma escola decente, boa alimentação, uma roupa decente. Então, é justo que enquanto você está debaixo da autoridade do seu pai, enquanto você está vivendo na dependência do seu pai, que você obedeça. Estou falando pai e mãe, não é? Que você obedeça, que você se sujeite ao seu pai e sua mãe. Isso é justo. Não precisa ser crente para perceber que isso é justo. Isso aqui é senso comum. Aliás, muita coisa da prática cristã é simplesmente senso comum. Não precisa nem ser cristão para concordar que isso aqui é verdade, que os pais deveriam se sujeitar, que os filhos deveriam se sujeitar aos seus pais, que isso é justo. Essa é a primeira razão que o apóstolo Paulo dá. A segunda razão que ele apresenta aqui, e aqui nós chegamos no verso 2, é essa daqui. É que esse é o primeiro mandamento com promessa. Verso 2, honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aqui eu quero ver 2 coisas com vocês nesse ponto aqui, que se não me engano já é o meu 5º ponto ou 6º. Eu costumo perder a sequência, tá certo? Então, quando eu disser 5º ponto, 6º, aí, e se eu estiver errado, nem se preocupe, isso é normal comigo. Veja, o verso 2 ele diz: honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ele está se referindo ao 5º mandamento. Ao 5º mandamento, eu vou entrar no 5º mandamento daqui a pouco, mas eu quero só chamar a sua atenção para o fato de que, pela leitura do texto e pelas regras simples de interpretação, obedecer pai e mãe significa honrá-los. É mais do que fazer o que eles estão mandando, mas é honrá-los, porque ele, veja, no verso 1, filhos, obedeçam seus pais. Verso 2, honre seu pai e sua mãe. Isso significa que obedecer pai e mãe inclui honrar
pai e mãe. Inclui honrar pai e mãe. E o que é honrar pai e mãe no contexto judaico, em que o mandamento foi proferido? Primeiro foi proferido, está lá no Antigo Testamento, e nessa reapropriação dele pelo apóstolo Paulo no contexto do Antigo Oriente. Naquele tempo se honrava os pais, não somente obedecendo os pais. Honrar os pais não era somente dizer bença pai, bença mãe. Honrar os pais não era simplesmente passar pela mãe, né? Passar pelo pai ou mãe, pode. Não. Honrar pai e mãe significa sustento, ajuda a pai e mãe. Porque vai ter um momento, eles passaram a vida toda cuidando de você e gastando com você. Vai chegar um momento que eles não vão ter mais recursos, agora é sua vez. Agora é sua vez de honrar seu pai e sua mãe, ajudando-os financeiramente nas suas necessidades. Isso tanto é verdade, por isso quanto mais filho, melhor. É meu conselho para vocês, né? Quanto mais filho, melhor. Porque quando você ficar idoso, né? No seu caso já basta. No seu caso já basta. Quando ficar idoso, né? Ficar idoso, vocês vão ter quem vai ajudar vocês, né? Mas é claro, isso é um motivo egoísta. Eu estou só falando, expondo isso aqui. Isso aqui tanto é verdade que o honrar significa ajudar financeiramente, que Jesus, certa feita, confrontando os fariseus a respeito da tradição deles, Jesus disse para eles o seguinte: seus hipócritas, vocês usam a tradição de vocês para quebrar a lei de Deus, porque a lei de Deus diz, honra teu pai e tua mãe, estou citando Mateus 15, honra teu pai e tua mãe, mas aí vocês chegam e dizem assim, o israelita pode chegar, pegar parte do dinheiro dele, que ele iria dar para o pai e a mãe, e dizer, isso é corban, isso é consagrado ao Senhor, e aí, em vez de pegar aquele dinheiro e dar para o pai e para a mãe, ele traz para o altar, e quem ia se beneficiar? Exatamente o religioso que criou essa regra que não está na Bíblia, que o dinheiro que o israelita iria usar para honrar pai e mãe, se ele disser que aquilo está consagrado a Deus, ele não precisa honrar pai e mãe financeiramente, ele pega o dinheiro e leva lá para a igreja, onde lá o sacerdote está avidamente, não é, esperando chegar aquele dinheiro que era da viúva pobre. Então, queridos, honrar pai e mãe é mais do que obedecer. E isso é uma coisa que os pais têm que conquistar da criança. Você não quer que a criança lhe obedeça somente porque você é o pai, a mãe, e porque isso é justo, mas porque a criança honra você, ela respeita você, ela ama, admira você. Porque uma vez que você ganha o coração do seu filho nesse sentido, as outras coisas vão chegando. Ele é um pecador, precisa ser corrigido, orientado, você vai fazendo isso durante os anos. Mas se o coração dele, dela, da criança, está com você, é voltado para você, inclinado para você, tudo mais vai chegando com o tempo da criação. Então, honra teu pai e tua mãe, aí Paulo acrescenta, que é o primeiro mandamento com promessa. Não é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento com promessa é o segundo, quando diz assim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, que castigo a iniquidade dos pais nos filhos, que recompenso, que abençoo a bondade e a fidelidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, e castigo a iniquidade dos pais nos filhos até a 1000 gerações daqueles que me detestam e não seguem os meus mandamentos. É o segundo mandamento, ele tem uma promessa, dizendo que Deus promete abençoar as gerações daqueles que o temem e que não praticam idolatria. Então, Paulo errou? Não, ele não errou. É simplesmente que esse primeiro mandamento com promessa, que é o segundo mandamento, ele é geral. E esse aqui é particular, é uma promessa particular, dirigida para filhos obedientes. É nesse sentido que esse é o primeiro mandamento, é o primeiro mandamento que traz uma promessa específica para aqueles que o cumprem, que é exatamente a promessa que vem em seguida, verso 3, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Lá no hebraico, lá em Êxodo capítulo 20, na Bíblia hebraica, em Êxodo capítulo 20, onde esse mandamento aparece,
é dito que para que o Senhor faça prosperar os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, o mandamento foi enunciado por Deus através de Moisés no contexto da conquista da terra de Canaã. Então, esse mandamento no Antigo Testamento significa isso, que o israelita que temesse e honrasse a seus pais, que fosse obediente e sujeito aos seus pais, Deus o abençoaria, fazendo com que ele vivesse muito tempo na terra prometida, que Deus estava para dar para eles. Paulo pega essa passagem, e uma vez que cristãos não têm terra, eles não são um país, eles não têm um território, Paulo então aplica, ele espiritualiza no verso 3, para que tudo corra bem com você, isso está lá no Antigo Testamento, e você tenha uma longa vida não é sobre na terra prometida não, sobre a terra, qualquer lugar em que você esteja, qualquer país que você mora, onde quer que Deus lhe trouxe aqui nesse planeta, nesse mundão, isso aqui vale. Se você honra e respeita seus pais, fazendo aquilo que é agradável ao Senhor, Deus promete que vai abençoar você. Deus promete que vai cuidar de você, que vai fazer você prosperar. Nada do que você doou-se ou renunciou por amor aos seus pais vai lhe faltar, mas Deus vai lhe dar prosperidade e vai abençoá-lo aqui nesse mundo. Há exceções a essa regra, evidentemente, sempre há exceções, embora Deus a cumpre plenamente no novo céu e na nova terra, porque o mundo vindouro que Deus está preparando é para aqueles filhos de Deus convertidos, que provam que são convertidos, andando nos mandamentos do Senhor. Então, você vai ser abençoado, você vai ser recompensado por Deus, se você aprender a obedecer seus pais, honrar os seus pais, sabendo que isso é justo, fazendo isso no Senhor, sabendo que é agradável ao Senhor, sabendo que há uma promessa de Deus de que você terá recompensas. Que bênção, não é? Agora você já sabe, em vez de você dizer, faça isso que eu estou mandando, você agora já pode chamar seu filho e dizer, por que é que a obediência e a sujeição é requerida dele? Para que você faça isso, você tem que chamar seu filho. Tem que sentar com ele, tem que conversar, tem que explicar para ele a razão das coisas, tem que ajudá-lo a ver da perspectiva cristã e não meramente por um sentimento egoísta do tipo assim, eu vou obedecer papai e mamãe porque eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde me esconder, mas na primeira oportunidade que tiver eu vou cair fora de casa. Que cair fora de casa não seja uma coisa que eles queiram fazer o mais rápido possível, embora aconteça isso, pode acontecer, mas que eles desejem de fato obedecer e honrar vocês de todo o coração. Preciso ensinar isso. Mas agora, o outro lado, e os pais, né? Eles também são convocados à sujeição mútua. Então, como parte da sujeição mútua do verso 21, do capítulo 5, os pais não provocam os filhos à ira, mas tratam de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos ver isso aqui. Primeira coisa que eu queria observar é a quem isso aqui é dirigido. Nós já vimos que no verso 1, filhos, o que é que significa? Mas o que é que significa pais? E aqui vem uma surpresa para muita gente. Não é a mesma palavra do verso 1. No verso 1, a palavra, como eu disse, significa genitores, pai e mãe. Mas aqui Paulo usou outra palavra, é uma palavra grega que significa 2 ou mais homens que são pais. Ele está falando só dos homens aqui, não das mulheres. As mulheres não estão incluídas aqui no pais do verso 4. E vocês, homens que são pais. Então, isso aqui é importante. Não quer dizer que a mãe não participa da educação dos filhos, mas quer dizer que o responsável é o pai. E aqui você tem a resposta àquela pergunta que eu levantei e eu disse que eu iria responder no verso 4, responder com a própria Bíblia. Quando pai e mãe discordam sobre questões de criação do filho, e não é possível chegar num acordo, prevalece a orientação do pai, porque está dito aqui que é ele
que tem que criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso é brabo para a mãe, né? É difícil para a mamãe fazer isso, mas é bom que os pais estejam de acordo sobre a criação dos filhos. Por isso eu vou logo dizendo de cara, case com quem é crente, porque isso aí já elimina muito mais da metade dos problemas que você vai ter na criação dos seus filhos. Case com quem é crente, e case com quem é crente reformado, né? Aí já diminui a quase e mais. Case com crente que come a coxinha pelo lado certo, né? Aí você não vai ter problema absolutamente nenhum, não é isso, Efraim? Vai ter. Entendedores entenderão. Quando há divergência nesse assunto, o apóstolo Paulo coloca a responsabilidade nos pais. Não quer dizer que a mãe isso aqui é tão importante que eu não vou me cansar de repetir. Não quer dizer que a mãe não participa da criação dos filhos. Mas o responsável diante de Deus, em última análise, é o pai. É o mesmo padrão lá no Jardim do Éden. Mesmo padrão, Deus criou Adão, criou a Eva da sua costela para ser a sua auxiliadora idônea, que estava como que diante dele. Foi Eva quem pecou, mas quem é que Deus veio confrontar? Eva pecou primeiro, mas quem é que Deus responsabilizou por tudo? Adão. Adão era responsável, ele é o cabeça do lar. E então, ser cabeça do lar significa, tem a ver não somente com o casamento, mas com a criação de filhos também. Ele é responsável por isso. Esse é meu primeiro ponto aqui. O segundo ponto, o que é que Paulo está determinando aqui? Ele está determinando aos homens que não provoquem os seus filhos à ira. E agora você entende talvez por que é mais dirigido aos homens. Provocar o filho, aqui em Colossenses, quero ver o que é que Paulo disse, Colossenses capítulo 3, verso 21. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. É verdade. Quando o pai começa a dar ordem injusta, requerer do filho aquilo que o filho não pode fazer, não tem condições de fazer, dá um mau exemplo, ele diz uma coisa, mas vive outra, e garanto a vocês sabem disso, crianças são craques e rápidas em ver a hipocrisia do pai e da mãe. Quando o pai e a mãe dizem uma coisa, mas fazem outra. Então, a criança não pensa que eles não percebem, percebe sim. As crianças têm ouvidos longos, elas ouvem muitas conversas, elas veem muitas coisas e elas processam isso mais rapidamente do que você pode imaginar. Então, a ordem que o apóstolo Paulo coloca aqui para os pais é que não irritem os seus filhos. Se o filho ficar irritado porque o pai está dando uma orientação correta, o filho tem que aprender a lidar com a ira, ele tem que aprender a se sujeitar. Aí é um problema da criança. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando quando o pai não está mais refletindo a vontade de Deus para os filhos e está dando ordens injustas, pedindo coisas que não deve, negligenciando o seu papel completamente, tratando a mãe das crianças mal na frente das crianças. Isso provoca a ira dos filhos. O filho fica irado, ele vai tomar o partido de mamãe e vai ficar furioso. Vai ficar furioso e vai desanimar, segundo Paulo diz em Colossenses. E aqui a gente pode dizer com tristeza, embora isso não seja a regra geral, que muitos filhos desanimam de seguir a Cristo por conta do mau exemplo do pai. Pela falta de criação da maneira certa, do cuidado, da exorbitância, eles desanimaram e, quando puderam, se afastaram. Isso é possível de acontecer. Nem sempre. Há casos de homens e mulheres que criaram seus filhos nos caminhos do Senhor, mas aí a criançada chegou numa idade em que tomou suas próprias decisões e seguiu o caminho pelo qual vai dar conta a Deus. Então, esse é o meu segundo ponto. O que se pede é que não irrite o seu filho com demandas que são absurdas. Mas, aqui o terceiro ponto. Aqui Paulo, o mais introduz a alternativa e dizendo de que maneira então
o pai deve criar o filho. São duas coisas. Tratem, é uma coisa só, tratem de criá-los. Criar aqui é mais do que você dar comida, bebida, cama, roupa lavada, escola. É muito comum a gente usar o termo criar para se referindo aos filhos nesse sentido aqui no Nordeste. Você encontra às vezes um senhor de cabelo branco, como eu, que ele chega e diz assim: eu já criei os meus filhos. Ele quer dizer simplesmente que os filhos já são independentes financeiramente, que ele já pagou escola, pagou tudo que tinha que pagar, pagou a universidade, ajudou a comprar um carro, uma casa, já criei meus filhos. Não é nesse sentido aqui que Paulo está mandando, embora naturalmente a responsabilidade dos pais é ajudar os filhos enquanto eles precisam de ajuda. Mas criar aqui é muito mais do que isso. É dar uma educação cristã a seu filho, orientá-lo na palavra de Deus, como fica evidente aqui em seguida, quando Paulo menciona os dois instrumentos que você tem que usar para criar o filho. Primeiro, a disciplina é uma palavrinha muito interessante, ela significa literalmente, é uma palavra que significa exercitar, submeter a um exercício, e aí disciplinar e corrigir, às vezes, pela correção física ou verbal. Tá? Tudo implícito nessa palavra aqui. Treinar uma criança, literalmente, né? O verbo paidel, ele significa, na raiz está a palavra país, que significa criança. Então, seria criançar, mas não tem isso, né? Aí ficou como disciplinar essa palavra. Você corrigir seu filho, orientar seu filho, exercitá-lo, usando os meios necessários para isso. E às vezes você vai ter que discipliná-lo oralmente, e às vezes você tem que recorrer às sandálias havaianas, há 30 anos ajudando você a educar seus filhos, não é? Então, existe isso aí, claro. A Bíblia é totalmente contra espancamento, bater na criança com raiva, machucar a criança. Na hora que você vai corrigir um filho, você tem que fazer como a Bíblia fala. Você não vai descarregar sua ira, sua raiva no filho. O pai da minha esposa, ele contava, Minca, me corrige aí, é o teu bisavô, não é que tinha uma régua? Era uma régua de madeira, daquela que não quebra, desse tamanho, onde estava escrito todos os versículos de Provérbios que falava que a vara faz bem para a criança. Então, né, na régua estava lá isso aqui. E como ele era um reformado holandês, gostava de cantar os salmos, reverendo, gostava de cantar os salmos. E aí ele tinha um costume de que quando ele ia disciplinar um filho, ele cantava o salmo. Ele cantava o salmo. Então, quando alguém estava precisando de paideia, né, de disciplina, ele chamava e dizia: vá buscar, você sabe o quê? Aí a criança ia, pegava, geralmente estava pendurada atrás da porta do quarto dele, trazia para ele, e então a criança ficava na posição apropriada e ele começava a cantar o salmo, né? E eu sempre disse para minha esposa: ai da criança quando chegasse o Salmo 119, né? A pessoa, Salmo 119 ali, né? Mas devia ser uma versão resumida, né? Eu imagino que devia ser uma versão resumida aqui. Disciplina é necessário, faz parte de criar os filhos, em oposição a provocar a ira deles. Eu posso até dizer que se você não disciplinar seus filhos, você faz com que a ira deles se manifeste. A Minca sempre me lembra de uma história, uma vez a gente saiu num piquenique com crianças, e tinha uma criança lá, que estava assim, acho que foi aqui mesmo no zoológico, faz muitos anos isso aí, a gente era recém-casado, e tinha um menino que estava perturbando, os pais tinham entregado tudo, e ele gritava, mexia com todo mundo, estava perturbando tudo. Aí eu chamei o menino, dei uma bronca assim mesmo, se tornou meu amigo. O menino se agarrou comigo como se eu fosse o pai. Às vezes, aquilo que a criança está fazendo é dizendo assim: papai, me pare, por favor, porque eu não consigo parar sozinho. É aí que entra a disciplina, né, em oposição, porque quando você deixa, ele não consegue parar. É uma raiva atrás da outra.
uma raiva atrás da outra. E, por fim, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa palavrinha aqui é uma palavrinha muito interessante. Ela significa literalmente colocar a mente em pé. Noutoteo. Colocar a mente em pé. É tão interessante essa palavra que ela veio a ser usada por vários estudiosos na área de aconselhamento para se referir ao tipo de aconselhamento que eles praticam, que é o aconselhamento noutético. O que é o aconselhamento noutético? É um aconselhamento que procura, a primeira coisa que procura fazer quando alguém chega no gabinete, a vida cheia de problemas, é você colocar a mente da pessoa em pé, na posição correta. Está dizendo, olha, isso aqui, você está pensando errado sobre isso, você tem uma concepção errada sobre isso, a Bíblia diz isso, aí você está pensando outra coisa. E à medida que você coloca a mente em pé, o resto vem. As emoções, os sentimentos, a experiência, ela se segue. Então, a primeira coisa, o pai tem que aprender a colocar a mente do seu filho na posição correta, na direção correta. Para isso, ele precisa conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, gastar tempo com o seu filho, para que ensine o seu filho a pensar como cristão, a ver as coisas da perspectiva cristã. Quando o seu filho às vezes vai para a escola e lá eles colocam a mente do seu filho em tudo quanto é lado. Quando chega em casa, você vai ter que colocar a mente dele na direção certa. É o aconselhamento noutético ou a criação noutética, em que você usa a Bíblia para corrigir o pensamento, o foco, para que assim tudo mais possa se encaixar. Eu quero terminar com algumas palavras aqui de aplicação. Em primeiro lugar, aos pais, criar filhos, especialmente de acordo com o que é dito aqui, é um grande desafio, mas vale a pena, vale a pena. E eu queria me dirigir primeiro aos pais, aos homens, lembrando que essa é sua responsabilidade. Não terceirize para sua esposa. Ela pode lhe ajudar, ela é sua ajudadora idônea. Lá no livro de Provérbios diz, ouça a voz do seu pai e da sua mãe. Está dito lá no livro de Provérbios. Então a mãe participa também. Mas lembre que o fardo maior é do pai. A responsabilidade maior é sua, você como pai. Então, não transfira isso para sua esposa e simplesmente largue a criação dos meninos na mão dela, porque é preciso o exemplo, a figura masculina de um homem cristão, crente, para ajudar o filho a saber que caminho ele vai seguir. Uma palavra também para as mães. Eu não quis de maneira nenhuma me esvaziar do seu papel, apesar de que eu vi muitas mães respirando aliviadas quando eu estava explicando isso aqui. Não quero esvaziar o seu papel, mas é importante que você ajude também seu marido nisso, lembrando a ele, encorajando ele, que, olha, não é isso não, que você deixa que só eu tenho que estar corrigindo os meninos e tudo mais, você tem que participar ativamente, faça isso, lembre ao seu marido a responsabilidade que ele tem. Também quero trazer uma palavrinha aqui para as crianças e adolescentes, para isso que Deus requer de você, que você honre seu pai, honre sua mãe, se sujeite a eles, porque isso é justo, isso é agradável a Deus, e Deus vai abençoar você. Deus vai abençoar você. Olha, na hora que você aprende a amar e honrar os pais, quando você for para o exército fazer o serviço militar, você não vai ter problema nenhum com a autoridade lá. Não, porque você já aprendeu em casa. Quando você for para uma empresa e você tiver um patrão, né, que está dando ordem e você vai ter que trabalhar debaixo de ordem, você vai ser o melhor empregado do mundo que você aprendeu em casa. E quando você for eleito presbítero da igreja, você sabe o que é que significa obedecer e liderar pelo exemplo. Quando você for diácono, quando você estiver na liderança de alguma coisa, o nosso lar é a nossa primeira escola dessas coisas. Então, eu digo isso para você. Você que é filho, aprenda desde cedo. Uma palavra para quem é solteiro. Pensou que não ia chegar em você, né? Mas vai. Se você está pensando em casar, olhe para isso aqui e diga com sinceridade diante de coração. Se você casar com uma pessoa que é descrente,
que não acredita em nada disso aqui, que tem outra cosmovisão, tem outra maneira de enxergar a realidade, como é que você pretende que isso aconteça na sua vida? Se você casou com uma pessoa, ou planeja casar com uma pessoa que não é crente, eu queria desencorajar você, né? Se não marcou o casamento, até se marcou, já pode desmarcar também, dá tempo ainda. Mas não vai conseguir viver isso aqui se você não tiver com alguém com quem você pode se ajoelhar ao lado da cama para chorar juntos, pelos filhos, pelas dificuldades, que eles trazem tristeza para nós às vezes, e é importante você ter alguém com quem você pode chorar e compartilhar todas as coisas, compartilhar esse tipo de coisas. Agora, também eu tenho uma palavrinha para você que já era casado com um descrente, ou casada com um descrente, e se converteu. E os filhos estão naquela idade ainda de crianças pequenas, no objeto de tudo isso aqui, não é? Como fazer agora? Essa de todas as situações que eu descrevi é mais difícil. É mais difícil, porque você já está casado, tem filhos, e o seu cônjuge não pensa como você, vai estranhar, inclusive, não é? Já deve ter estranhado quando você professou sua fé em Jesus Cristo e determinados valores. O que você deve fazer é pedir a Deus sabedoria, ponto por ponto, a cada momento. Lembrando que sua prioridade é o seu marido, Não é que seus filhos não sejam importantes, mas se tiver que fazer uma escolha entre, por exemplo, o marido chegar e dizer assim, mulher, hoje é domingo e eu estou em casa e eu quero que você faça aí uma feijoada, como só você pode fazer. Não tem esse negócio de ir para a igreja, não. Quero que você faça isso. E os seus filhos estão para ir para a escola dominical. Eu diria que você ficasse em casa, atendesse seu marido, porque ele é a pessoa que Deus colocou na sua vida como primeira autoridade, e não entre numa briga com ele por conta disso. Não entre. Chama seus filhos, quando puder, durante a semana, ensina o caminho de Deus, mostra o caminho do Senhor. Porque o apóstolo Paulo diz lá, em 1 Coríntios 7, se algum irmão ou irmã é casado com um descrente, e o descrente consente em morar com você, não abandone. Então, não use o evangelho como uma desculpa para começar uma briga que pode acabar num divórcio e numa separação. Então, atenda e peça a Deus a oportunidade, né? Se puder, seus filhos estarem em outros contextos com crianças crentes, use todas as oportunidades, mas lembre-se de manter o seu casamento, isso é muito importante. E por fim, ore pelos seus filhos, interceda por eles. Eu sempre gosto de contar que eu fui criado na igreja presbiteriana, segui o mesmo caminho do João Gabriel. Infelizmente, quando eu tinha 16 anos, abandonei a igreja. Minha mãe era uma mulher de oração. Intercedia por mim, orava por mim, eu afastado da igreja, fazendo coisas horríveis, ela não deixava de orar por mim. Enquanto há vida, há esperança. Não pare de orar pelo seu filho. Não pare de orar pelo seu filho. Aos 23 anos eu me converti através dela, ela orando lá no quarto dela. E ela é minha mãe duas vezes. Eu digo isso para lembrar da importância em tudo isso de você orar pelos seus filhos. Amém? Vamos ficar em pé? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelos filhos que são bênção do Senhor. Nós oramos pelos nossos filhos, os filhos dessa igreja, que nenhum se perca, mas que todos possam crescer como servos e servas do Senhor. Oramos pelos pais que lutam para educar os filhos. Oramos pelos jovens que planejam casar, que o Senhor abra oportunidades, e nós pedimos que em tudo a igreja seja fortalecida em suas famílias. Oramos em especial pelo João Gabriel nessa noite, que o Senhor continue a abençoá-lo. Em nome de Jesus. Amém.